Pois é, estamos voltando. E no segundo vídeo estava tão entretido que não vi nem quando anunciou que já ia parar para a gente continuar aqui o nosso terceiro, né? Portanto, vamos dar continuidade. Agora há pouco eu havia falado aqui, falei na Idade Média, dando uma voltadazinha aqui, para esquentar os motores, né? A gente falou na Idade Média, falou no São Tomás de Aquino, em Santo Agostinho. E quando eu vou falar em Santo Agostinho, aqui ó, Santo Agostinho, eu falei que tem um livro aqui ó. As Confissões de Santo Agostinho. Só para vocês terem uma ideia, vou pegar um trecho qualquer, abrindo um trecho qualquer aqui. É evidente que para mim, que as coisas se corrompem são boas. Não poderiam se corromper nem se fossem bens supremos, nem se fossem boas. Porque se fossem bens supremos, não seriam incorruptíveis. Mas se não fossem boas, não haveria o que corromper nelas, pois a corrupção comporta um dano, e se nada de bom se perdesse, não haveria dano. Portanto, ou a corrupção não comporta dano algum, ou que é impossível, ou como é absolutamente certo, as coisas que se corrompem são privadas de bem. Então, Santo Agostinho vai mexer com a cabeça de muita gente. Ele escreve esse livro dele, é fantástico, as Confissões clássico, as Confissões de Santo Agostinho. E, como a gente falou, Santo Agostinho é responsável por estabelecer a ligação entre o pensamento chamado platonismo, já com a chegada de Aristóteles. Aí São Tomás de Aquino foi lá fazer o meio de campo na questão da metafísica aristotélica, que inclusive o filme O Nome da Rosa é baseado nesse tremendo acontecimento, né? Nesse tremendo acontecimento aí, que é o livro Poeses de Aristóteles. Na Idade Média, o conhecimento era determinado por religião cristã, e a razão filosófica tinha a liberdade de contradizer as verdades instituídas pela fé cristã. Vejam só, prestando atenção novamente. Portanto, na Idade Média, o conhecimento era determinado pela religião cristã. E a razão filosófica não tinha liberdade de contradizer as verdades instituídas pela fé cristã. Por que mataram muitas pessoas que lidavam com as ervas, que depois ainda hoje serve de estudo com as ervas, com as medicinas populares? Eram as bruxas. Matar as bruxas, elas não servem. Elas estão desabonando a lei. Às vezes o cara era curado, mas mesmo assim ele ia lá pela Santa Inquisição, pela igreja. E não fique assim não, que da mesma forma que a Santa Inquisição matou, o calvinismo e o luteranismo também mataram. Mataram da mesma forma. As guerras santas, quem ia contradizer a fé, quem ia contradizer qualquer coisa, era da mesma forma. No início da modernidade, como daqui a gente já falou, da modernidade, como no movimento renascentista, os intelectuais começam a retomar o ediário grego e romano, e também por influência da Revolução Científica, que dura em torno de 150 anos. A ciência moderna é constituída dentro de 150 anos. A base do conhecimento vai aos poucos se distanciando da fé cristã e se estruturando na ciência. Ainda hoje, há uma resistência muito grande em religiões como o catolicismo, como os evangélicos. Quando a igreja diz, não use a camisinha, e a OMS vai dizer assim, use a camisinha para não pegar AIDS, não pegar outras doenças sexualmente transmissíveis. Não,
porque o sexo só se pratica após o casamento. Beleza, tudo bem. Vamos pegar lá naquela época, que um homem podia ter 3, 4, 10 mulheres. O homem podia, a mulher não. E aí? E era um absurdo, eu acho também. Mas, e hoje, se um camarada... Não é melhor prevenir, mas as igrejas acham melhor dizer, não, o casamento só após o ato. Aí, a camisinha que pode prevenir contra a AIDS, acontece isso. Vamos pegar agora, eu tive vendo algumas postagens da Damares, a Damares receitando um remédio, cloroquina, sei lá como é o nome, e dizendo, não, esse remédio aqui tá bom, como se ela fosse, meu Deus do céu. Ela dizendo qual é os remédios que se tem que tomar para combater o Covid-19. A Damares é uma ministra de Estado, mas ela não é cientista, ela não é médica, ela não é nada em relação a isso. E está bem aí, eu estou só colocando isso, é porque às vezes a questão da religião cega as pessoas para a realidade. Cega as pessoas para a realidade. Pronto. Professor universitário, estava vendo também, que foi para a manifestação na frente do palácio, todo de camisa verde e amarela, sem máscara, sem nada, pedindo para que o comércio abrisse. Morreu de Covid-19. A gente pode morrer também dentro de casa. Alguma pessoa da rua, da nossa casa vai na rua, pega, transmite para a gente, ela não morre e a gente pode morrer. Pode morrer também de uma pessoa que vem entregar uma compra, a gente não fez o necessário, acaba morrendo também. Mas o camarada morreu porque foi lá defender, em nome de Deus e em nome do Brasil. O Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Aí foi lá com a bandeira, professor universitário, e morre. Morreu de Covid-19. Contraiu lá na manifestação. E aí? Então aí a religião, mais uma vez, entrando nesse meio de campo, bem aí. A base do conhecimento vai aos poucos se distanciando da fé cristã e se estruturando na ciência, mas vão sofrer muito. Vocês lembram do filme da Hepátia? Hepátia não tinha nada com quem tivesse a sua religião, com quem nada. E a Hepátia existiu e ela morreu daquele jeito. Vocês lembram, né? A filosofia humanista colabora com esse propósito e a racionalidade vai conquistando espaços na sociedade. Nicolau Copérnico, Galileu, Giordano Bruno, Kepler e Isaac Newton fundamentaram suas ideias não mais na fé cristã, mas na razão da experiência. Vai dizer Reale, em 1990, no seu livro, ressalta que Copérnico tira a Terra do centro do universo. Mas tem gente acreditando que até depois tem um boqueirão e todo mundo cai. Ainda tem hoje gente que acredita e fica contradizendo isso. E que a Terra é plana. Tá cheiroso. Com ela, o homem, Copérnico, tira a Terra do centro do universo, com ela o homem. A Terra não é mais o centro do universo, mas um corpo celeste com os outros. Ela, precisamente, não é mais aquele centro do universo criado por Deus em função do homem concebido como o ponto mais alto da criação, em função do qual estaria todo o universo. Não, não é. É evidente que tem a força maior. Tem Deus, tem o Pai maior, tem tudo. Mas a Terra não é o centro do universo, é só um planeta. E não é o dos maiores. A gente não tem informação suficiente. Se em outras galáxias, em outros planetas, vai haver moradores, vai haver pessoas, vai haver rios correndo, árvores, ou se o modo de vida é lá. Agora, fazer que só um amigo meu estudioso, que ele fala em outros seres supremos que podem estar no nosso meio, né? A partir daí, o conhecimento científico passa a buscar autonomia, passa a se fundamentar na racionalidade,
como em Descartes, e no empirismo, como em Francis Bacon. Então já aparece René Descartes aí, aparecer. Ainda durante a modernidade, o Estado irá se estruturar. Primeiro o absolutismo e depois a república. A questão do absolutismo, muita morte, muito mandonismo. Aí depois vem a república, que também as repúblicas não são muito diferentes. No absolutismo, ainda mantendo alianças fortes com a igreja cristã, tendo a sua fundamentação na discussão sobre o contrato social, a partir de Hobbes e Maquiavel, as ideias iluministas, o absolutismo passa a ser combatido por filósofos como Voltaire, Rousseau, os quais passam a pensar o Estado a partir de novos princípios chamados republicanos. Esse período foi rico em pensamento político e estruturou as bases para a construção do pensamento liberal. Então, nesse período bem aí, se avançou muito, né? Já no século XIX, principalmente a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, a sociedade passa a sofrer tantas alterações que até a sociologia passa a se constituir para entender essa realidade. É quando vem a sociologia para entender como é que vive a sociedade, como é que vive cada povo, como é que vive cada um. Por que essa transformação? Desse modo, a filosofia também se modifica incorporando elementos desse contexto. Então não vai estar a filosofia sozinha. Os sociólogos já vão existir ali para final do século XIX, para que a gente entre o século XX já com uma nova realidade, um novo contexto. Já que no século XIX, já no século XIX, principalmente a partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, a sociedade passa a sofrer tantas alterações, até a sociologia passa a se constituir para entender a realidade. É como eu falei, sociologicamente, quando a Inglaterra vem para acabar com a escravidão no Brasil, não é porque a Inglaterra amasse os escravos, porque ela também fez escravidão. Ela também impunha também essas mesmas questões. É porque ela precisava que um país que sempre cresceu, que nem o Brasil, que já ficou devendo quando Dom João vem correndo de Napoleão em 1808, ele vem correndo com medo de Napoleão, exposto dos navios com 16 a 14 mil pessoas, e os objetos e outras coisas, é a Inglaterra. E o Brasil é quem vai pagar a conta que Portugal fez. Então, por isso que a Inglaterra fica com esse potencial. Aí o Brasil se torna o Império Brasileiro. Independência eu mostro, vai lá. Mas fica devendo a Inglaterra. E a Inglaterra tem força ainda e diz, olha, acabou a escravidão. Não se constitui. Aí os intelectuais daqui brigando também. Os senhores de engenho não queriam acabar por causa da concentração de renda. Mas aí a Inglaterra, aí é nesse contexto, bem aqui. O que a Inglaterra vai fazer? Vai forçar também que essa escravidão chegue ao final. Por quê? Porque a Inglaterra tinha aderido à Revolução Industrial e ela queria que o produto dela circulasse aqui num império que nem o Brasil. E escravo não comprava nada. Quem comprava era só o senhor, comprava pouco para a família dele, e escravo vivia mal trajado e comia mal, e a expectativa de vida era de 27, 32 anos. Quem chegasse aos 40, 60 era muito difícil demais. Era uma estatística muito pequena. Então, é nesse contexto bem aí que a sociologia passa a se constituir para entender essa realidade. Desse modo, a filosofia também se modifica, incorporando elementos desse contexto. Nós estamos quase chegando ao final do nosso terceiro vídeo, mas a gente ainda vai para o quarto vídeo hoje. Quero 4 aulazinhas aí que a gente vai falar já já. Esse camarada chamado aí Karl Marx. Foi nesse período que viveu Karl Marx. A filosofia passa a ser entendida como um modo de pensar interligando com a ideia de modificar a realidade social. Então a gente vai dar uma paradinha. Eu mostrei o livro de Santo Agostinho, mostrei Lunário Perpétuo, e daqui a pouco a gente volta
para dar continuidade no nosso último